Boa noite. Hoje há debate e livre na TV Zimbo. Angola está com uma agenda muito preenchida no domínio da política, da economia, passando pela diplomacia e também pela cultura. São vários os desafios para este ano. 2020, Angola vai assumir a presidência da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, e também, a propósito do Estado angolano, aderir à Comunidade Britânica e à Comunidade Francófona. A dívida pública vai manter-se elevada? É a pergunta que vamos colocar hoje em cima da mesa. O FMI estima, no entanto, um rácio de 111% face ao produto interno bruto, rácio esse que deverá descer cerca de 70% até o final do programa de ajustamento que termina em 2024. O FMI diz ainda que a dívida de Angola permanece sustentável, mas o rácio aumentou substancialmente, os riscos subiram ainda mais. Como vai ser e estar a economia em 2020. No domínio dos petróleos estão refinarias em construção num país produtor, o segundo em África, e que ocupa atualmente a vice-presidência da OPEP. Lembro que Angola já foi presidente desta organização. O Executivo vai apostar no setor social para melhor servir as populações este ano. A administração João Lourenço vai investir na educação, na saúde, na energia, no saneamento básico e também na água potável. A defesa dos direitos fundamentais do cidadão, maior rigor na gestão dos recursos públicos são outros desafios para este ano, mas há mais. O combate ao nepotismo, a impunidade e a luta contra a corrupção vão continuar na agenda deste ano de 2020. Aqui, para nos ajudar a construir este ano de 2020, temos Carlos Ato Carvalho, é jornalista e economista. Os nossos agradecimentos mais uma vez. E igualmente Matias Pires, professor de Relações Internacionais, Sebastião 25, é jurista e advogado. Pois é com os nossos ilustres convidados que nós vamos começar este debate livre, sempre a terça-feira aqui na TV Zimbo. Eu começo pelo Carlos Ato Carvalho. Como é que vai estar a economia em 2020 no nosso país? Bom, vamos ver. Boa noite, Amílcar, boa noite, telespectadores, boa noite, colegas de painel. Não vai ser fácil este ano. As previsões apontam para, pelo menos algumas previsões, as do Governo e as do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial, apontam para um ligeiro crescimento em 2020. A materializar-se esse crescimento, vamos sair da recessão, porque desde 2016 que o país está em recessão, isto é, desde 2016 aquilo que nós produzimos vem-se reduzindo continuamente. Portanto, desde 2016 praticamente que a economia não cresce. Não é praticamente. Não só não cresce, como anda para trás. É isso. E como é que vamos sair dela em 2020? Pois, enfim, há dúvidas sobre... Mas o que tem sido mais marcante e o que tem determinado a recessão é o setor petrolífero. E é a baixa do setor, a redução da produção petrolífera, porque quando nós falamos em crescimento, falamos em termos reais e, portanto, o preço não conta. Isto é, não é pelo petróleo estar a 100 ou estar a 60 que isso é relevante. O mais relevante é a produção. Não é bem assim, porque se o petróleo estiver a 100, temos mais dinheiro, há mais investimento e, portanto, por essa via, a economia cresce mais indiretamente. Mas, fundamentalmente, aquilo que tem determinado a recessão é o setor petrolífero. Nós estivemos a produzir 1.800.000 barris por dia, ultrapassamos, e hoje estamos a produzir menos de 1.400.000 barris por dia. O setor não petrolífero também tem crescido muito pouco. E, portanto, o desafio que se coloca é tirar o país da recessão. Porque isto, mesmo do ponto de vista das expectativas económicas, da venda do país lá fora, não funciona, porque um país que está há 4 anos em recessão, isso não é propriamente um bom cartão de visita. Agora, mas apesar de, se formos sair da recessão, mesmo assim é um crescimento muito lento, não é? Estamos a falar de 1,2%, 1,3%, 1,5% e, Amílcar, a nossa população cresce 3% ao ano. E, portanto, aquilo que nós produzimos a mais não chega sequer para compensar o aumento da população. Mas eu prevejo que até 2021, 2022 as coisas não vão continuar fáceis e, portanto, nós não devemos esperar grandes crescimentos. Não sei se até 2022 teremos algum ano em que cresçamos mais, que o país cresça mais, a economia cresça mais do que a população. E, portanto, temos muitos desafios pela frente. O meu receio é o seguinte, é que
com as eleições autárquicas agora, eleições em 2022, o Governo tira o pé do acelerador das reformas. E as reformas são absolutamente indispensáveis, do meu ponto de vista, para que nós possamos depois ter um crescimento sustentável. Esse é o meu receio. Do resto, temos o FMI a comandar a economia. Quem está a gerir a economia em Angola não é o Governo. Quem está a gerir a economia em Angola... Mas o Presidente da República já disse que o programa é nosso. Pois, o programa é nosso, porque o fundo faz... Mas quem monitora é o FMI. Não, quer dizer, é o seguinte, o Governo fala com o Fundo Monetário Internacional e depois o Governo negocia o que é que tem que ser feito e depois o Governo escreve uma carta ao Fundo Monetário Internacional a dizer aquilo que combinou. E, portanto, dados... Agora, é óbvio que, até por questões de soberania, o que o Fundo faz é impor limites, não é? Nós temos um limite de despesa, nós temos um limite de déficit e depois, no dia-a-dia, é óbvio que quem gera é o Governo, até por questões de soberania. Mas, portanto, essas reformas, do meu ponto de vista, que foram adiadas durante muito tempo, são absolutamente necessárias. Para nós, do ponto de vista do nosso bolso, 2020 também vai ser um ano complicado, porque vamos ter aumentos dos combustíveis, claro, não é? Vamos ter aumentos dos transportes públicos. E, portanto, em resultado disso, a previsão de inflação é da ordem dos 25%. Aumento das propinas também? Pois, tudo isto, portanto, desse ponto de vista, 2020 vai ser um ano bastante desafiante, mas eu acho que são reformas absolutamente necessárias. Nós não temos dinheiro para suportar os subsídios aos combustíveis. Nós estamos a pagar 160 kwanzas pela gasolina no posto de abastecimento. Isto não chega sequer para compensar o preço que a Sonangol paga pela importação desses combustíveis. Eu estive a fazer contas, eu recebo por semana, provavelmente, um subsídio à volta de 10 mil kwanzas. Quer dizer, não é que eu receba 10 mil kwanzas, é aquilo que eu deixo de pagar pela gasolina que eu consumo semanalmente. E estamos a falar, às vezes, de dar 5 mil kwanzas às pessoas mais vulneráveis, não é? Durante um ano. E, portanto, quando todos nós aqui, que nos deslocamos de carro todas as semanas, nós devemos receber à volta de 10 mil kwanzas E, portanto, isto são coisas que são... Dói, sim senhora, mas são coisas que são absolutamente indispensáveis de fazer e que nós não podemos adiar, porque quanto mais tarde nós fizermos isso... Mas temos de fazer como o Rubinho dos Bosques, né? Tirar dos mais ricos para dar aos mais pobres. Pois, há aqui uma coisa que vai provavelmente, não vai mesmo acontecer, que tem a ver justamente nessa senda, tem a ver com o imposto sobre os rendimentos do trabalho. Atualmente, o máximo que se paga é de 17% e o que vai acontecer é que a taxa máxima para os rendimentos mais elevados, fala-se em 34%, fala-se em 37%, não se sabe exatamente o que é, e, portanto, isso também é uma coisa que vai no bom sentido, que é quem ganha mais deve pagar mais. Agora, meu caro, a questão que se coloca muitas vezes, e mesmo para essas pessoas, é a seguinte: nós vamos ter impostos europeus e americanos, mas depois vamos ter serviços de terceiro mundo ou de quarto mundo. Essa é que é a grande questão. E temos depois despesas, fala-se, vamos melhorar a qualidade da despesa, e depois o que é que nós vemos? Os hospitais, um hospital público que vai ser pago 128 milhões de dólares com o dinheiro dos contribuintes e que vai ser um hospital que é dirigido para os dirigentes deste país, o Presidente da República e os outros órgãos de soberania. Nós só podemos ir lá, nós, o comum dos mortais, só pode ir lá se tiver em risco de ser evacuado ou qualquer coisa. Eu acho que é esta parte em que o Governo, do meu ponto de vista, tem falhado. Mas a Casa de Segurança já corrigiu essa questão. Não corrigiu, porque a Casa de Segurança não pode corrigir uma coisa que está no decreto. E aquilo que está no decreto é o que eu estou a dizer. É que o hospital é para dirigentes.
E vai servir também de retaguarda dos outros hospitais. Portanto, se tu fores para um hospital público, tipo o Américo Boa Vida, e se precisares de ser evacuado, é que podes ir para esse hospital. Não achas que foi um problema de comunicação? Não é um problema de comunicação, é um problema de decreto. O decreto tem lá isto escrito, que a função daquele hospital é dirigentes. E nós só podemos ir lá, tipo, o filho do ministro tem uma dor no dedo mindinho do pé e vai diretamente para esse hospital. Tu tens um problema, tens um cancro, que Deus queira que não tenhas, primeiro vais ao hospital público, ou ao Américo Boa Vida, ou a outra coisa qualquer, e só depois é que te mandam para lá. Isto é o que está escrito no decreto. Portanto, que eu saiba, um comunicado da Casa de Segurança não vale mais do que um decreto. Pelo menos é o que presumo que seja. Portanto, se alterarem o decreto, que é o que está lá escrito, eu acredito. E, portanto, mas só para concluir é exatamente isso. Nós todos sabemos que são precisos de sacrifícios. Agora, o que o Governo tem que dar também a entender-nos é que o Governo também está interessado nisso. Por exemplo, eu vou dizer, durante os próximos 3 anos, ninguém compra carros. Durante os próximos 3 anos, ninguém compra mobílias para É isso que nos vai resolver o problema? Seguramente que não é. Mas era o exemplo que nos dava a nós. Obrigado, Matias Pires. A diplomacia angolana também em 2020 vai ser marcada pela presidência angolana na CPLP. Já agora, antes de responderes diretamente a essa questão, um comentário sobre esta presença do Presidente da República na Nação Irmã do Índico, Moçambique, onde amanhã vai ser a investidura de Filipe Nyusi, que começa amanhã o seu segundo e último mandato como Presidente da República de Moçambique. Muito boa noite, Amílcar. Boa noite, colegas do painel e os nossos telespectadores, aos quais desejo um feliz 2020. Apesar deste quadro sombrio traçado pelo Dr. Rosado, eu penso que reconhecendo embora a fase crítica que o país está a viver, não acredito que 2020 seja pior que os outros anos da crise. Sou relativamente otimista, pelo menos naquele indicador que o Dr. Rosado deu, de que poderemos ter um pequeno crescimento, apesar de não ir ao encontro da taxa de crescimento da população. Agora, também gostaria de dizer que, em relação à questão econômica, vamos ter a nova série do Kwanza, e apesar de não ser uma troca automática, mas do ponto de vista psicológico, poderá ter algum efeito no mercado. Poderá haver um caso, por exemplo, em que algumas pessoas podem ter a tendência de desfazer-se do Kwanza velho e, por via do excesso de moeda fora do circuito bancário, mexer um pouco algumas variáveis. Mas penso que, com uma boa política de comunicação por parte do Banco Nacional, esse efeito pode ser mitigado. Também, eu já vou na questão, também penso que, em relação às questões econômicas, a mim inquieta-me que a maioria das medidas estão mais viradas para o aumento da receita e pouco esforço no corte da despesa pública. E aí podíamos ver vários exemplos. Indo concretamente à questão que me coloca, efetivamente vamos ter um ano pleno de atividades do ponto de vista da política externa de Angola. O presidente está em Moçambique, mas isso é uma prática comum entre países que têm relações de fraternidade. Portanto, o presidente Nyusi venceu as eleições em Moçambique. Ontem tomou posse o parlamento, né? Um parlamento dominado pela Frelimo, porque num universo de 250 deputados, 70% tanto a Renamo tem 60, o MDM 6, todos os outros são deputados da Frelimo. Portanto, é um parlamento bastante desequilibrado, mas é a vontade soberana do povo moçambicano. Portanto, não há muita coisa a dizer. Moçambique enfrenta alguns desafios. A Renamo resiste em desmilitarizar-se. Há sempre focos de tensão. Há sempre militares nas matas de Gorongosa. E agora há também grupos insurgentes ligados disse que estão ligados ao Estado Islâmico no norte, sobretudo na província do Cabo Delgado, que
vão perpetrando ações de alguma perturbação da paz e segurança naquela região. Vamos esperar que o presidente Nyusi tenha um mandato bem conseguido nessa legislatura. Voltando à agenda diplomática de Angola, efetivamente, lá para julho teremos a presidência da CPLP, uma presidência pro tempore, para sensivelmente 2 anos. Não é a primeira vez que Angola exerce essa posição. Em 2010, penso, Angola também liderou a CPLP e por via disso até teve que abrir uma missão, uma representação permanente em Lisboa, só para cuidar do dossiê da CPLP. Esteve o embaixador Helder Lucas e depois foi o embaixador Luís de Almeida, mas tendo em conta o momento econômico que o país vive, fizeram-se algumas reformas e por via disso a nossa embaixada em Portugal vai ocupar-se também do dossiê CPLP. A CPLP tem uma agenda própria que é bastante conhecida, a questão da língua portuguesa, não é? Angola e Moçambique não ratificaram o acordo ortográfico de 1990, que continua a ser criticado mesmo. Muitos de nós escrevemos de acordo com o acordo ortográfico, às vezes até textos oficiais. Sim, mas os corretores, os softwares nos computadores e também a indústria, tanto as grandes editoras publicam agora com o acordo de 1990, mas ao nível científico há um grande debate, mesmo ao nível de Portugal. Vezes sem conta, aparecem grupos a subscrever abaixo assinados Foi um produto de Santana Lopes no seu consulado. Angola está a trabalhar, está a formar quadros no domínio da onomástica para ver se consegue organizar o vocabulário ortográfico nacional e a terminologia da administração pública, que é para depois poder tomar uma posição mais consistente. Mas a diplomacia certamente vai também olhar para outras vertentes. Temos a questão, em termos de visitas, o presidente já esteve nos grandes palcos nesses 2 anos de mandato, mas falta ir a Washington. Também penso que... E a Londres, não é? Tem convite para ir a Londres. Bom, a Londres é para já, digo, mas sei que é importante também ir à Índia. E Índia, para além de ser um grande mercado, ao nível das novas tecnologias, é uma grande potência. Portanto, em termos de formação de quadros, certamente será importante também cooperar com a Índia. Até porque o presidente, na última cimeira dos BRICS na África do Sul, manifestou interesse em Angola integrar esse bloco. Portanto, a Índia... O nosso petróleo vai mais à Índia do que aos Estados Unidos. É um dos membros, portanto, é importante. Também penso que iremos consolidar a cooperação com a Península Arábica, apesar de eu entender que aí precisamos de aprofundar a análise, porque nós temos uma matriz identitária eminentemente cristã e, para quem entende os fatores de poder, a Arábia tem o dinheiro, mas tem uma matriz relativamente diferente da nossa. E então aí o que se aconselha é nós optarmos pelo pragmatismo chinês, não é? Dizia Deng Xiaoping que não devíamos nos preocupar com a cor do gato, o importante é que soubesse caçar ratos. Mas, mesmo assim, sabemos que a mão que dá está sempre sobre a mão que recebe. Então, daí a necessidade de uma certa prudência na abordagem desta cooperação com a Península Arábica. Estou a falar no sentido mais genérico. Olhando para a Agenda 2020, vemos também como uma das grandes preocupações os direitos humanos, os direitos fundamentais do cidadão. Há muitas violações no país, muitos atropelos, muita gente ainda com dificuldades de ter acesso à justiça. Como é que prognosticas 2020 neste domínio? Boa noite. Bem, a questão dos direitos humanos, há uma razão histórica, não é? Que explica em que contexto é que o nosso direito interno acolheu estes direitos, liberdades e garantias em 91. Tem muito a ver com a queda do Muro de Berlim, a fragmentação da URSS, a nossa necessidade de revermos a nossa política externa, que levou a aprovarmos estes diplomas que estavam mais na linha do Ocidente.
Isso permitiu depois que a América reconhecesse a nossa independência em 93. Portanto, foi necessário que a gente adotasse estes direitos, estas liberdades e estas garantias concebidas e respeitadas, valorizadas pelo Ocidente. Portanto, daí vê-se que não foi por vontade própria necessariamente. Portanto, tivemos que ir nos adaptando a isso. E é um pouco como a história da Bill of Rights. Portanto, a carta foi aprovada, o rei, contrariado pelos seus súbditos e pela aristocracia, aceitou, mas até passar a ser algo valorizado pela sociedade toda, demorou muito, né? Sabemos que depois o rei utilizou, portanto, de truques para prejudicar as pessoas que o tinham obrigado a aprovar aquele diploma. Portanto, a nossa história é um pouco essa também. Quem é o rei, mas é o rei da Inglaterra, não é? Sim, de Inglaterra, exatamente. Obrigado. Estava aqui a tomar como dado adquirido. Mas então é um pouco a nossa história. Nós adotamos aqueles direitos, liberdades e garantias e estamos a exercitar durante esses anos todos a indoutrinação, né? A aculturação, a assimilação destes direitos. Portanto, aos poucos vamos consolidando isso. A mudança na liderança do país ajudou também a dar um salto nesse sentido. Há claramente maior abertura do que há uns anos em relação a estes direitos e garantias, mas ainda assim, claro, temos muito pela frente, portanto, há muitos desafios. Isso passa também pela justiça social, né? Passa pelo investimento no capital humano, que é um dos eixos importantes para a reconstrução do país, no processo de moralização que está em curso, com as dificuldades todas decorrentes dos vícios que se criaram durante muitos anos, mas é um caminho difícil, tortuoso, que parece estar agora a entrar para os carris, não é? Mas creio que uma das preocupações que mais aflige os angolanos, e tem muito a ver com a questão económica, é o combate à corrupção. É um ponto cimeiro na agenda do nosso Estado e isso tem ligação direta com direitos económicos, sociais e culturais, porque é necessário que o Estado tenha capacidade para financiar direitos económicos, sociais e culturais, e tem muito a ver com o processo de recuperação de ativos, né, por um lado, e por outro com a regularização da dívida pública. Portanto, há aqui uma relação direta, não já aparente, mas olhando para a questão de uma perspectiva holística, temos como dado que todas essas questões concorrem para o melhoramento do ambiente dos direitos, liberdades, garantias e direitos económicos e sociais e culturais. Obrigado. Carlos Rosado, dívida pública sustentável? Se me permite só, para fazer aqui um bocadinho de contraditório, eu pareceu-me que o 25 estava a dizer que esta coisa dos direitos são coisas dos ocidentais. Não são. Não, eu peço desculpa, não são. São direitos universais. Importamos lá, claro. E são coisas que são, quer dizer, não são os ocidentais, somos nós todos, são universais. São universais. Acolhemos agora, claro está, mas até lá, sim, até os acolhermos, são direitos universais. Quer dizer, eu não estou a dizer o contrário, atenção. Não é os ocidentais que querem isso, não. Somos nós também. Eu pessoalmente quero. E os direitos à manifestação, os direitos à vida, todas essas coisas são é uma conquista do nosso povo, claro está, mas eu queria só a influência externa. Sim, né? eu queria só dizer que não é ocidental, é universal. E depois aqui, relativamente a questões da agenda internacional, eu acho que nós temos as prioridades erradas. Erradas? Erradas. Eu acho que a nossa prioridade deve ser a SADC. Essa é que é a nossa e deve ser a nossa prioridade. E é uma coisa que nós não fazemos. Andamos a prometer... Permita-me, ao nível da SADC, o nosso desafio, olhando para a história, nós começamos por uma integração política e temos agora que migrar para a integração económica. Este é o desafio. Contrariamente à Europa, começou pela integração económica e depois passou à integração política, não é? Mas esta migração depende muito da industrialização da nossa região. Porque senão o que é que vamos trocar? As trocas comerciais
A nossa integração é que vai acelerar a nossa industrialização. É isso, é a concorrência. Eu acho que é o contrário. Pois, não, mas não é... Porque não é necessário haver trocas. Não, mas a integração económica há de pressupor trocas mas lá está, entre países, mais uma entre vez, economias. Mais uma vez, nós temos aqui algumas coisas que é o seguinte, que é, a teoria económica aplica-se a todos. A teoria económica não foi só para os países ricos e para os europeus, não. A teoria económica aplica-se a todos. E há vasta literatura económica que diz que a forma como os países se desenvolvem é através do comércio. E nós não vamos fazer comércio com... Também vamos fazer, naturalmente, com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia, etc. Mas não, o nosso futuro passa pelo desenvolvimento regional e pela nossa integração regional. Cooperação sul-sul. Justamente. E, portanto, e nós que queremos ser politicamente uma grande potência regional, não fazemos uma coisa que é aderir à zona de comércio livre da SADC. É por aí que nós temos que ir. As nossas prioridades são essas. As nossas são, do meu ponto de vista, não é? Esse é o meu ponto de vista. Sim. E que a nossa prioridade deve ser a SADC. E nem é que nós também fazemos parte da SEAC. Portanto, nós, não sei se é também aqui uma adoção da poligamia também em termos de integração económica, que do meu ponto de vista não funciona. Nós devemos, e já estamos também na zona de comércio livre, da África, etc. Mas, não, nós temos que começar. E quando nós em África, se quisermos começar pela integração de uma zona de comércio livre, isso não funciona. Nós temos que começar por aqui, pela SADC, pelo nosso bloco regional. É isso. E nós, o que é que nós vemos? O Presidente, quando tomou posse, fez uma data de declarações, aliás, temos declarações do Ministro do Comércio e também do Secretário de Estado da Economia, no primeiro semestre, dizer que nós íamos aderir hoje. Os ministros diziam que Angola ia para as reuniões, lá está a 25, que é a questão da política, Angola ia para as reuniões e não fazia nada. Não tinha, porque o que faz girar a integração regional é o comércio, é a economia, a política é outra coisa. Sim, mas o que é que se comercializa? É o que comercializa-se o que for necessário. Mas há que haver produção 25, para olha, por exemplo, nós podemos atrair, uma das formas que nós podemos vender Angola do ponto de vista internacional é como? Vocês não pensam só em Angola, vocês pensam no mercado da SADC. E, portanto, isto é a vasta teoria económica que diz que mesmo dois países... Os nossos problemas até em termos de integração regional são infraestruturas, são essas coisas todas. Mas, portanto, se nós estivermos à espera de ter... Porque nós isso defendemos-nos, é possível. Quando nós estamos a negociar uma zona de comércio livre, é perfeitamente possível nós dizermos, olha, estes produtos entram agora. Vamos pagar menos direitos agora. Outros produtos têm a derogação. Há um protecionismo. Porque, ao 25, o que nós temos tido mais aqui em Angola é protecionismo. E o que é que o protecionismo nos levou? À situação atual que nós, 95% daquilo que nós exportamos é petróleo. E, portanto, é isso que eu digo. E mesmo depois das outras, nós não estamos a conseguir atrair investimento direto estrangeiro. Sim. E uma parte do investimento... Há vários fatores. Mas, claro que há. Deixa eu ouvir o Matias. Em relação a SADC, bom, eu não podia falar da agenda externa do país em um minuto, não é? Mas, obviamente, a SADC está nas prioridades. Essa questão que o Dr. Rosado falou da adesão à zona de livre comércio é uma questão irreversível. Aliás, eu recordo-me que ao longo do ano passado eu vim para uma edição da TV Zimbo, do Jornal da Noite, em que eu fiz um comentário a respeito desse processo de integração. Portanto, mas já fez o ano passado. Não, mas ano passado foi ontem. Sim, 2019 foi ontem. O que é que mudou? Não, mas o que eu pretendo dizer é o seguinte. Eu subscrevo aquilo que o Dr. Rosado disse da necessidade o Carlos ou o Rosado só. Da necessidade de nós entrarmos para a zona de livre comércio, porque nós temos um atraso considerável. Temos mais de 15 anos de atraso, tanto dessa entrada, fomos pedindo moratórias, mas torna-se depois insustentável por várias razões. Primeiro, Angola, do ponto de vista da legitimidade política, nós dizemos que nós é que libertamos a África do Sul. Tanto a África do Sul, quando vem, já a SADCC existe. E então não podemos continuar a encolher-nos, do ponto de vista político, senão tornamos-nos
marginais, não é? Periféricos. Por outro lado, nós temos que crescer, as nossas empresas têm de crescer por via da concorrência, através de parcerias, porque se nós continuarmos a evitar entrar nesse espaço, as nossas empresas não vão ser competitivas. O que é que acontece? Por exemplo, quem vende petróleo na SADC? E por que os países da SADC têm que comprar petróleo distante, se podem abastecer-se aqui pertinho, com todas as vantagens logísticas que isso tem? A África do Sul também vende petróleo. Para além disso, Claro, não produzir, não é? Para além disso, nós também temos que olhar para o facto de, olhando para a dinâmica de integração regional, havendo estabilidade política, que, tirando uma ou outra coisa que perturba, mas de uma maneira geral, a SADC é uma das regiões mais estáveis do nosso continente. Portanto, isso iria, de alguma maneira, eu até tenho estado a dizer... A própria integração vai estabilizar ainda mais a região. Porque eu tenho estado a dizer... A própria economia estabiliza ainda mais a região. Eu tenho estado a dizer que, por exemplo, essa crise de divisas que nós temos estado a enfrentar, felizmente agora com alguns sinais positivos, mas dizia eu, nós podíamos ir buscar divisas no mercado subregional. Aquilo que ao nível bilateral não poderíamos obter, tanto através da zona da SADC, podíamos de alguma maneira importar divisas. Tanto eu penso que... mas eu entendo que... de divisas é só se a gente exportar, não é? Eu penso nós só conseguimos divisas se exportarmos. Mas eu penso que nós vamos entrar à zona de livre comércio da SADC. Mas Matias, o problema é o seguinte, nós já vimos a dizer isso há uma data de anos. Nós estamos a dizer isso há uma data de anos e não vejo nada. Sim, mas está a ver. Não vejo resultados. No paradigma passado. Está a perceber? O problema é esse. Mas qual o paradigma passado? O paradigma é o mesmo. Não, mas o que é só na retórica, o resto são as mesmas coisas. Mas havia outras prioridades. O decisor político... Desculpa lá, eu estou a dar a minha opinião. Sim, mas o decisor político é também concorrente num determinado setor. Eventualmente vai criar obstáculo em termos de argumentação, porque ele tem interesses. Esse protecionismo não é só de Estado, mas tem interesses no setor. Não sei se percebe o que eu estou a dizer. Portanto, se tem um dirigente político que tem negócios, por exemplo, num determinado segmento do mercado, interessa-lhe que a gente não entre mas, Matias, o problema é esse, exatamente, então, é porque os políticos que são negociantes e são empresários também, é mais fácil viver de outras coisas e do suposto protecionismo do que irmos à luta e desenvolvermos a nossa economia. Ao nível do Estado... Porque nós não vamos perder. É o seguinte, nós já compramos tudo fora. O máximo que nos pode acontecer é nós, em vez de comprarmos fora, vamos comprar aos nossos vizinhos. Então até estamos a enriquecer os nossos vizinhos do que estar a enriquecer outras pessoas. Sim, e portanto eu não vejo alternativa. Mas o fator político... à integração regional, não vejo. Ao nível do direito, existe aquilo que o doutor Rosado tocou inicialmente, existe o mecanismo de reservas. Diz assim, eu tenho água suficiente, vou entrar na zona de livre comércio, água. Tenho ovo suficiente, aqui onde eu não tenho capacidade ainda para competir, vou pedir... Então, existem os mecanismos de reservas ao nível do direito de interação pública. É uma questão de negociação. Sim, e o que nós fazemos é o secretário de Estado da Economia disse que já tínhamos em 85% das coisas, nós íamos reduzir as taxas. Sim, mas eu acredito que nesse mandato... Há que ser realista. Há que ser realista. Há uma data de tempo, esse é que é o meu problema. Mas há que ser realista. Claro está, todos nós percebemos que podíamos ter aderido à zona de livre comércio já. O ideal seria isso. Não é? Porque há uma relação, é como ovo e a galinha, quer dizer, temos medo de entrar, mas também é entrando que as nossas empresas crescem. É entrando que a nossa economia fica mais competitiva. Mas também temos que compreender que houve uma série de fatores políticos, essencialmente que têm a ver com atores políticos. Há uma relação de muita desconfiança entre os líderes políticos da região, por um lado. Por outro lado, há instabilidade quase que permanente ao nível do Congo, que é um pomo de discórdia entre alguns líderes. Tudo isso contribuiu para que a desconfiança crescesse e as pessoas procurassem outros parceiros económicos, não é? Comerciais. Claro, há neste momento uma série de novos líderes, aqui ao nível da nossa região,
que têm a oportunidade de passar esta fase e construírem uma relação de confiança que permita a integração económica. E temos que ser otimistas a esse nível. Pois, agora é inevitável, é um caminho irreversível. Sempre né? foi inevitável. O contexto é diferente. O meu problema é a retórica. Há que olhar para frente. Há que olhar para frente agora e perceber. Mas eu não quer dizer, isso é uma questão de fé, não é? Ok, vou ser otimista, agora dizem-me uma data de anos e não fazem. Esse é que é o meu problema. Pois é, vai ganhar dinheiro agora. Vamos fazer um curto intervalo. São os nossos anunciantes que pedem este tempo para fazer negócios com a TV Zimbo. Um curto intervalo, já voltamos. É a agenda do Estado de Angola 2020. Não sai daí. Acomodado a um destino que não me interessa. Isso não é para mim. Não há nada que me impeça. Os tais não hesitam. Acreditam. Tigre, a cerveja com garra. Viajar pra todo lado, na paisagem me envolver. Espera por mim quem me quer. O sonho é viver seguro. Ouço os cantos desta terra. Em cada canto uma flor. Vem comigo, meu amor. O travão não é só na boca, mas também no pé. Seja prudente na estrada. Eu, Dr. Miranda, declaro paz na estrada. Veja no Zap Cinemas. Os dragões estão a desaparecer. Paiala será minha. Os nossos heróis vão correr todos os perigos e unir os seus poderes para salvar os dragões e o seu reino. Paiala. Vida longa, a rainha a ela! Nos cinemas. Zap Cinemas é outra dimensão. Na Liga Nós, quando o árbitro apita, começam os grandes jogos, os derbys, os clássicos, os golos, os festejos, as vitórias, os empates e as derrotas. O espetáculo do futebol português nos canais Sport TV África e Benfica TV. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente Zap, a minha TV. O seu futuro começa com professores capacitados. Começa em laboratórios muito bem equipados. Em amplas salas de aula. Nas atividades de pesquisa. No aprendizado com experiência prática. O seu futuro começa aqui no ISP Quilamba. Venha conhecer o ISP Quilamba e comece já a imaginar um amanhã melhor. Estamos na centralidade do Quilamba, ao lado do Colégio Primazia. Ligue já 941 393 222 e agende uma visita. Zimbo Votos reiterados de muito boa noite, onde quer que esteja, está a acompanhar o debate livre da TV Zimbo. Hoje, a agenda de Angola 2020, a agenda para este ano de 2020, com o Carlos Rosado de Carvalho, Sebastião 25 e Matias Pires. Estamos aqui a falar, portanto, de uma agenda muito completa que vai da diplomacia à cultura e estamos aqui a esgrimir argumentos sobre as prioridades do Estado de Angola em vários domínios. Vamos alargar o nosso debate para que os nossos telespectadores possam igualmente contribuir. Devem fazê-lo ligando para o 939, sublinho, 939-388877. Este é o nosso terminal telefónico para as vossas contribuições nos próximos 30 minutos. 939-388877. Enquanto o telefone não toca, Carlos Rosado, vamos falar da sustentabilidade da nossa dívida pública. Estamos bem ou não? Não estamos bem. Não estamos com bem. 111%. Mas eu também, de alguma maneira, este crescimento da dívida, de alguma maneira, desvalorizo. Porque, E porquê? enfim, embora seja preocupante.
porque não houve um aumento da dívida, não é? O que aconteceu é uma coisa contabilística, não é? O Kwanza desvalorizou muito. E o que é que acontece? 86% da nossa dívida ou é em dólares ou é indexada em dólares. E, portanto, com a desvalorização do Kwanza, o que acontece é que a nossa dívida em Kwanzas aumenta logo devido à desvalorização. E, portanto, o que é que acontece com o PIB? Porque a dívida, esses 111%, é um rácio. O que é que nós temos no numerador? No numerador nós temos a dívida. E o que é que nós temos no denominador? No denominador nós temos o PIB. E o que é que acontece? O numerador aumenta. Porque o Kwanza desvaloriza, a dívida em Kwanzas aumenta. E o que é que acontece cá em baixo? Acontece o contrário. O PIB diminui. Percebes? E, portanto, essa é Bom, mas a nossa dívida é elevada. É elevada, sem dúvida nenhuma. Vai manter-se elevada? Vai manter-se elevada até 2022, 2023. Só nessa altura é que se prevê que deixa para 70%. Agora, a questão é a seguinte... Esta é a previsão do FMI. É a previsão do Fundo Monetário Internacional. O que é que acontece? Só para nós termos uma ideia da preocupação com que deve ser encarada a dívida, eu estou a desvalorizar este crescimento de repentino de 90 para 111, mas não desvaloriza a dívida. Por o seguinte, sabes que em 2020, o orçamento para 2020, aquilo que nós vamos pagar de juros da dívida pública é à volta de 2,5 bilhões de kwanzas, que é um valor muito próximo daquilo que nós gastamos com as despesas sociais. Portanto, vocês estão a ter uma ideia. E nós vamos gastar em juros, vamos pagar juros da dívida pública este ano, em 2020, aquilo que nós vamos gastar em despesas sociais. Agora, a questão é a seguinte, nós também não podemos diabolizar a dívida. Pelo seguinte, o que depende, o que é importante é que nós gastemos bem o dinheiro. E essa é que é a grande questão. Porque depois, se nós conseguirmos crescer, se nós arrumarmos a nossa casa, conseguirmos ter um rendimento sustentável e termos um crescimento também sustentável, e eu estou a dizer um crescimento da ordem dos... E não estou a ser muito otimista, de 6%. A China, há décadas, que cresce a 6%, 7%. O que eu pergunto é, porquê é que nós, com as políticas certas, nós não podemos crescer a 6% ou 7%? A petrodependência é um fator. É que se nós crescermos... Mas o problema é o seguinte, ao 25, a petrodependência não é um problema nosso. O nosso problema é o ambiente de negócio e é a falta de competitividade. É que nós não conseguimos produzir bens e serviços que sejam competitivos internacionalmente. Por isso é que nós dependemos do petróleo. Portanto, o que eu te estou a dizer é que se nós conseguirmos ter taxas de crescimento da ordem dos 5% ou 6%, nós podemos continuar e podemos endividar. Agora, o que acontece é que nós temos que também gastar bem o dinheiro que nos endividamos. Carlos, deixe-me só atender o Manel Tomé, está em Luanda, é funcionário público, teve a gentileza de ligar para nós. Manel Tomé, muito boa noite, faça o favor. Muito boa noite a TV Zimbo, boa noite. Especialmente ao seu amigo Xavier, que é um debate na qual eu tento participar várias vezes e hoje tive a primazia pela segunda vez. É só para dizer que concordo plenamente ali com a opinião do economista António Rosada, na qual eu tenho apreciado a sua direção como pessoa e como economista. O jurista 25, que fala com muita prudência e tem ali um cálculo metódico na sua dicção. E aqui, para agradecer também aqui o outro Matias Pires do painel, ok? Tem o senhor de Relações Internacionais, que pronto, é a primeira vez que eu vejo em televisão e neste debate. Concordo com o António Rosada, porquê? Carlos Rosado Carvalho. Sim, Carlos Rosado. Sim. Pronto, António Rosada, que é muito conhecido assim pelos grandes apreciadores, leitores da nossa elite em Angola. Eu falo de testemunho próprio, trabalho por uma empresa privada, que por sua iniciativa, sem recorrer a créditos nem a outras instituições, está a implementar um projeto monstruoso numa fazenda,
em que em curto espaço de tempo de 3 anos estamos a produzir muita coisa que acredito que em pouco tempo vamos mostrar no mercado. Isto não é uma publicidade. Mas o que é que estão a produzir, Tomé? O que é que estão a produzir? Estamos a produzir milho, estamos a produzir abacaxi, que nesse preciso momento eu digo, a nível do abacaxi não temos mercado. Porque ainda há 2 semanas trouxemos e não conseguimos meter nos mercados, porque acabou por estragar, os mercados não tinham capacidade. E nesta semana acredito eu que ainda teremos mais e a prova disso eu até posso fazer uma foto e mandar isso para a TVzinho. É preciso que existe uma capacitação nos angolanos, naqueles que governam, no olho de ver, mas eu digo no olho de ver, porque não se aceita a sociedade, depois de muito tempo de paz, nós ainda temos campos que não existe nada. Eu, por exemplo, sou do Kwanza Sul, sou daí da Gabela, e há muito tempo, há muitos campos aráveis ali que se pode implementar agricultura, porque nós temos camaradas que pediram créditos agrícolas, e eu falo isso com propriedade, e que o meu pai podia ficar numa desenrascada, que veio, eu não vou citar agora nomes, que pediram crédito, porque o meu pai tinha lá uma parcela de café, mas depois começou a vender peixe, o senhor. Então, temos que pedir os créditos direcionados na qual aquilo que são a perspectiva de desenvolvimento da Angola. Nós queremos desenvolver a agricultura para capacitar a alimentação e isso capacita até a saúde dos nossos filhos, porque eu hoje tenho 40 anos, sou amigo Xavier, e digo assim, já nem penso voltar para uma escola. Eu tive que fazer formações técnicas profissionais para poder me adaptar ao mercado. Eu sou supervisor de operações numa empresa de transporte, onde eu digo que desempenho bem as minhas funções como profissional. Mas aquilo que o país oferece para o jovem é muito reduzido. E ali a opinião do senhor Antônio Carlos Rosada a defender o imediatismo de fazermos as coisas. Por quê? Porque vê-se que nós, ao tempo, vamos sempre dizendo, é uma história que dizia a minha avó. No tempo de fome, as velhas metiam uma panela a ferver com pedras e diziam às crianças que têm um alimento para se cozinhar. E que depois eles acabavam por dormir e nem as pedras ficavam prontas. Então são as coisas que hoje vão nos dizendo, ouvimos dos nossos avós e estamos a ouvir hoje também dos nossos pais. E nós estamos a transmitir hoje, eu tenho um filho que aparentemente há quase 20 anos e estou a transmitir isso. E eu fico preocupado quando estamos numa sociedade com esse tipo de tabus e que nós não vimos aquilo que os governos... Por exemplo, eu digo, se fizermos o inverso, hoje eu, por exemplo, digo assim, eu acredito, eu também tenho vontade de ser candidato à presidência de Angola e eu faço uma campanha, porque eu até sou presidente de uma comissão multissetorial na qual a gente se intitulou aqui